Vocês me desculpem que eu acabei me perdendo um pouco no tempo da primeira hora, e aí iniciou essa aqui 10 minutos depois. Então eu peço desculpas aí, espero poder depois arrumar pelo menos as gravações para vocês. Bem, o que está reservado para essa reunião é controle de hábitos. Então, uma técnica importante para quem está procurando crescer, se cuidar melhor. Então, eu acho que o velho Dom ele tinha alguns propósitos especiais para isso. Então, vamos relembrar aí que a gente já fizemos na primeira reunião um bom relaxamento físico, lembrando das respirações profundas, o relaxamento físico, aquele passeio principalmente nos principais órgãos, cuidar disso, porque isso melhora a nossa imunidade quando você dedica atenção aos órgãos, agradece, pratica a gratidão. Então, lembrar da autoenergização, isso é vida para nós, né? Eu adoro essa ducha, né? Então, que você tenha uma e descubra uma que te ajude. O relaxamento mental, lembrando da atividade que te deixa feliz, né? Que você se sinta muito agradável ao fazê-la. Depois, lembrando que a gente tem o nível alfa, que é integrar o relaxamento físico e o mental quando você se sente ou numa atividade ou na dimensão criativa. Tá? Então, a gente, antes da dimensão criativa, viu o espaço mental, lembrando da importância dele, a dimensão criativa, o melhor lugar do mundo. Então, recordando essas coisas, porque elas são importantes para aquelas pessoas que estão fazendo pela primeira vez. Os quadros mentais resolvem um tipo de problema
que, por exemplo, os sonhos não resolvem, copo d'água não resolve, problemas que a gente conheça a solução. Tá? E que eu procuro lembrar sempre um problema para que você tenha em mente como é que faz. Então, você entra em nível, pensa no problema, analisa, analisou, cancela, isso não me interessa, vai para a solução, e na solução você coloca a vida, energiza, gente feliz e assim por diante. A gente viu disparo por associação, o três dedos. Então, é importante, lembrando que ela deve ser associada com desejo, crença e expectativa, que são os elementos de uma boa programação, e a gente deve sempre manter isso bem claro. Lembrando que os três dedos têm que nos ajudar a manter o equilíbrio quando, por qualquer razão, a gente perder isso. A gente chorar, ficar triste, ficar com raiva. Bom, manter o equilíbrio, usar os três dedos. Lembrando do esqueminha, que ele ajuda muito, você lembrar que você programa o disparo em nível, mas usa em beta. Então, isso que é importante e que nos ajuda muito. Acabamos de ver na reunião anterior a melhoria da qualidade do sono, tá? O controle da insônia, como é que a gente faz, o controle do despertar, esta é a hora em que eu quero, esta é a hora em que eu vou acordar. A gente viu sonhos, essa parte é mais lenta, requer um pouco mais de disciplina, mas quando você consegue isso, vai ficar muito feliz. Se você ainda não aprendeu as três fases, não se dedicou, se dedique, porque vale a pena você ter uma resposta em sonhos. A gente vê livros científicos, N situações, todas elas têm uma origem nos sonhos. Muitos se envergonham e não contam, mas as personalidades criativas que a gente conhece no mundo, a maior parte delas tiveram as suas referências intuitivas de sonhos. Então, lembrar que nos sonhos tem a primeira fase, tem que pagar o preço, lembrar um sonho, lembrei um sonho, aí passa para a segunda. Recordar meus sonhos. Aí, quando venceu a segunda fase, então utilizar a terceira. Essa habilidade é importantíssima e vai te deixar muito feliz quando você chegar nessa terceira fase. Então, para programar a primeira fase, esta noite eu quero recordar um sonho, vou recordar um sonho. A segunda fase, esta noite eu quero recordar meus sonhos, vou recordar meus sonhos. A terceira fase, e a importantíssima, esta noite eu quero ter um sonho que contenha informações para resolver o problema que tenho em mente. Descreva o problema, qual é a importância dele para mim, para minha vida, para minha família, e aí concluo, terei tal sonho, vou recordá-lo e entendê-lo. Eu coloquei um pensamento aqui que diz assim, muitas pessoas são derrotadas na vida não por falta de capacidade, mas porque não esperam triunfar com toda a convicção de que são capazes. Muitas pessoas são derrotadas na vida não por falta de capacidade, mas porque não esperam triunfar com toda a convicção de que são capazes. E as novas técnicas para esta reunião? Controle de hábitos. Quando a gente inicia controle de hábitos, é bom e é importante você lembrar disso. Quando você escolhe um hábito, também escolhe o resultado final desse hábito. Então não adianta escolher um hábito e achar que alguém vai pagar por você. Se for bom, o resultado vai ser bom para você. Se for ruim, o resultado vai ser ruim para você. Então, pense a respeito dos hábitos que você está mantendo, vai desenvolver e vai manter. Eu sempre gostei dessa figurinha e ela me acompanha em todos os cursos
do dom que eu dei. Que tipos de hábito você tem cultivado? Então tem que fazer uma análise. Você quer crescer no seu ritmo, com seus valores, mas tem certas coisas que são importantes. Que tipo de hábitos você tem cultivado? Eu gosto sempre de associar autoimagem com hábitos. Quer dizer, a sua imagem ela vai acabar sendo refletida em função dos hábitos que você mantém. Ou seja, aquilo que você faz com certa frequência, certo automatismo, vai definir você. Então, é importante. Eu escolhi alguns maus hábitos porque a gente sempre tem que falar. Se você vai passar essa palestra para um amigo seu, então ele tem que ter chance de analisar isso. Nem todos que estão na reunião precisariam disso, mas a gente precisa ter isso registrado. Procrastinação, deixar para depois. Não, depois eu faço, agora não. Né? Então, falta de disciplina. Então, normalmente, quando o cara desenvolve isso, deixar para depois, ele começa a perder as oportunidades que a vida dá. Tá? Eu coloquei aí os pensamentos de Benjamin Franklin, o que aparece na nota de $100 aí, para lembrar, porque ele foi um cara muito prático, né? Cuidou do seu desenvolvimento sozinho, com disciplina, e a gente teve um papo importante, acho que foi com o Timóteo, e ele fez um resumo desse cara, e eu aproveitei uma série de coisas para a gente aproveitar aqui. Olha, nunca deixe para amanhã o que alguém pode fazer hoje. Então, é importante, nos seus hábitos, que você cuide disso. Opa, agora eu fiz uma coisa que eu não sei o que eu fiz. Peraí, vamos ver. Mudou o tamanho da tela aqui. Bom, o hábito da lamentação. Então, se a pessoa começa a se lamentar, porque só comigo, você, né? E começa a repetir isso, a pessoa só vai atrair isso para ela. Tem que tomar cuidado. Essa figurinha sempre acompanhava os cursos do Evandro, os meus também, ó céus, ó vida, ó azar, né? Então a pessoa vai mantendo esse comportamento e isso vai se enraizar. Isso é horrível, é ruim. O hábito de se diminuir, né? Você se sentir menor que os outros. Às vezes a pessoa não fala, mas se sente. Então, isso também não é legal. Porque se você se sente pequeno, é o tipo de energia que você emana do seu corpo. Então, cuidado, tá? Você não pode reclamar do que os outros pensam de você. Didaticamente, eu uso essas duas bolinhas vermelhas para representar cada um de nós. Então, acontece o seguinte, se você olhar essa bolinha vermelha, e se eu tirasse uma e colocasse em cima da outra, elas são do mesmo tamanho. Só que, de repente, você está em volta de bolas maiores, você se sente pequeno. Quando você está em volta de bolas menores, você se sente grande. Então, cuidado. Você é o mesmo, não precisa se sentir nem inferior e nem superior a ninguém. Você é você. Eu sou eu. Esse é o meu tamanho. O hábito de não decidir. Pode reclamar de ser levado pela vida? Quer dizer, se você não toma decisões, alguém vai tomar por você. Então, nas suas coisas, nas coisas da sua vida, tome você as decisões. Não fique esperando que alguém venha tomar decisão por você. O hábito de não planejar seu tempo. Essa é uma coisa que, se você começar a prestar atenção no meio em que você rodar por aí, você vai ver que as pessoas não planejam direito o seu tempo. Por quê? Porque não cumpre o horário, marca um compromisso e não vai, chega atrasado. Então, essa é a parte ruim. Hoje eu fiz uma coisa que para mim é horrível. Não terminei a primeira reunião no tempo. Eu normalmente me programo muito. Como deu
pane no meu computador, tive que mandar consertar, então corri um pouco. Mas, de qualquer forma, eu quero lembrar vocês que a gente tem que aprender a controlar o tempo e evitar esses caras aí, ó, os ladrões do tempo. Sandberg diz assim, ó, o tempo é a moeda da sua vida, não deixe que os outros gastem por você. O tempo é a moeda da sua vida, não deixe que os outros a gastem por você, gastar essa moeda do tempo. Cora Coralina fala assim, estamos todos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. O mestre da nossa vida é o tempo, então cuida disso. O hábito da limitação. Você... não, isso eu não vou conseguir. Não. Você coloca os limites. Tá? Então, não coloque os limites. Eu quero crescer até o limite estabelecido para o ser humano. Eu não quero ser nem maior, nem menor, mas eu quero o meu direito. Então, corra atrás dos seus direitos. Evite a limitação, a prisão mental. Né? Então, pelo menos quando eu fui na Índia, e isso sempre me contavam, que o elefante pequeno é acostumado a ficar amarrado num graveto lá. E ele cresce e nunca sai daquele graveto. Se ele bater o pé, arranca tudo. Né? Assim acontece com alguns de nós. Né? A gente cria um invólucro e fica ali dentro e a gente mesmo se prende. Então, cuidado. Essa figura também me acompanha por muito tempo. Quem sonha com caranguejo nunca sai da lama. Então, se você fica envolvido com situações que vão te prender, te limitar, você vai ter dificuldade de sair daí. O hábito da preocupação, viver no amanhã, né? O que virá amanhã. Então, cuidado. Você fica tensa com coisas que você não pode fazer nada. Você preocupado com amanhã, como é que você vai resolver um problema que não chegou ainda? Então, quando o problema chegar, cuide dele, e com atenção e tal, mas ficar preocupado com coisas do futuro, aí você vai ficar assim, ó, antes eu sonhava, agora eu não consigo dormir, tá? E vai ficar rodando em volta, em volta. Então, cuide um pouquinho mais de você. O hábito do mau humor. Isso dizem os entendidos que até tem a ver com alimentação. Mas é bom você cuidar. Quando é que eu fico de mau humor e por quê? Tá? Analisar isso e se livrar desse mau hábito. O hábito de mau humor não ajuda em nada. Né? Bom dia, por quê? Né? Lembra disso? Já viu alguém fazer isso? Né? Então, para ele, tudo é ruim. Por que tem coisa boa? Não, para mim só tem coisa ruim e tal. Cuida disso. O hábito do pessimismo. Então, se você é uma pessoa que tem pessimismo e só espera coisa ruim para você, então fica difícil, né? O pessimista é uma pessoa que, independentemente do presente, está decepcionado com o futuro. Veja bem essa colocação de John Maxwell. O pessimista é uma pessoa que, independente do presente, está decepcionado com o futuro. Quer dizer, só espera coisa ruim do futuro. Ó céus, ó vida, ó azar. Né? Eu já sei que não vai dar certo comigo e tal. Então, cuida um pouquinho disso. Como é que o nosso velho Dom orienta para você eliminar um hábito indesejável? Então, você tem alguns caminhos a seguir. Então, preste atenção. Primeiro, você tem que ser o analista em nível. Eu tenho que chegar em nível e dizer assim, ó, eu quero saber, eu vou deixar esse hábito. Quais são as razões? Por isso, não me faz bem, está me prejudicando no trabalho, está me prejudicando na relação em casa. Então, analisa, vê as razões, né, que você tem para eliminar esse hábito. Agora, uma coisa é sempre importante você fazer, pensar nas razões que me levaram à criação e manutenção desse hábito. De repente, foi uma situação que lá naquela época era importante, mas hoje não tem mais nada a ver. Então,
pode ter sido importante numa fase da tua vida, mas isso não interessa mais, aquela fase já foi. Então, procure encontrar um modo mais saudável de satisfazer ou, se possível, de eliminar as necessidades atendidas de um hábito. Então, quando você faz uma análise, procure buscar alternativas para atender uma necessidade, se esse hábito que hoje está ruim para você estaria cuidando. Então, nós vimos 3 coisas importantes e nós vamos reforçar isso em nível. Então, a quarta, o que você tem que entender é o seguinte: eu quero um novo hábito. Com esse novo hábito, o que eu vou ganhar com isso? Quais os benefícios e vantagens que eu vou receber? Então, se você analisou, o hábito não interessa por isso. Eu adquiri ele quando? Tá? Aí, tem um jeito de eu conseguir esses benefícios sem esse hábito? Qual é uma outra maneira mais saudável de? Tá? E aí, você começar a pensar nos benefícios e vantagens que você vai ter se você se ver livre desse hábito. Aí, a quinta fase, utilizando quadros mentais, eu mentalizo, eu crio uma imagem do novo padrão de comportamento, livre do hábito passado e recebendo todos os benefícios e vantagens do novo comportamento. Então, quando você faz a energização, é daquilo que vai te interessar. Então, são 5 etapas que a gente vai analisar em nível daqui a pouco. Se você tem um comportamento que não está te interessando mais e que valeria a pena você cuidar dele, então escolha um para quando chegar lá você cuidar dele com essas 5 etapas. Einstein diz uma coisa para a gente que a gente tem que lembrar da importância de trabalhar naquilo que a gente quer. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Quer dizer, se você quer sucesso, vai ter que se dedicar. Agora, na parte de bons hábitos, é mais fácil. Tá? Eu tenho só 3 etapas. Na de maus hábitos, eu tenho 5. Tá? Então, os hábitos que, de repente, você pode escolher um deles para a gente cuidar hoje. Bom humor, otimismo, ser uma pessoa saudável, se planejar, querer crescer, se valorizar, superar. Né? Eu quero superar determinadas situações mais rapidamente, decidir. Eu quero ter o hábito de decidir. Chegou o problema, eu vou resolver. Tá? Delegar. Ou então, se eu não vou resolver, eu vou passar para alguém. Olha, né? Principalmente quando o cara está no comando. Cooperação. Aprender a cooperar, ser mais organizado, né? Ter o hábito da prosperidade, quer dizer, esperar sempre que você vá melhorar. E uma das coisas que eu gosto muito, e a gente fala muito, é o hábito da excelência, o do 1% a mais. Tudo que você faz, como é que você pode melhorar? Se você está acostumado a fazer uma coisa, quando você vai rever, eu vou melhorar, né? Então, isso a gente pratica, isso é a excelência. Eu costumo sempre lembrar as pessoas o seguinte: você quer cuidar do seu marketing pessoal, cuide dos seus hábitos. O que te vende para os outros é o seu comportamento repetitivo. E esse comportamento repetitivo são teus hábitos. Então, cuide deles. O que você precisa lembrar no nível daqui a pouco para gravar a implantação de um hábito desejável? Lembre-se que antes de desenvolver seu estilo, de você ter resultado, não modifique as coisas. Primeiro, procure cumprir da maneira como ela está chegando para você. Deu resultado? Aí você pergunta assim, tem um jeito que eu posso conseguir mais rápido? Tá? Aí você vai ajustar o seu estilo. Então, mas para você adaptar, criar um hábito novo, um bom hábito, é você fazer uma reflexão sobre as razões do porquê você quer adquirir ou reforçar esse hábito.
Eu quero melhorar esse hábito por quê? Porque ele me traz benefícios aonde? De quem? Ou seja, faz uma análise, isso é importante. Procure realmente pensar nos benefícios e vantagens que eu vou receber disso, né? Eu quero saber quais são os benefícios que eu vou ter se eu desenvolver ou melhorar esse hábito. Aí, utilizando os quadros mentais, mentalizo o novo hábito já desenvolvido, eu recebendo os benefícios e vantagens que decorrem dele, pessoas me aplaudindo, me dando parabéns. Tá? Isso ajuda muito você chegar lá. Então, no papo do Timóteo, eu não lembrava muitas coisas do Franklin, mas aí depois que eu ouvi o papo do Timóteo, eu procurei fazer um apanhado geral e da palestra dele, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, o que me chamou a atenção é que, com 20 anos, ele começou a desenvolver uma prática que ele chamou de 13 virtudes. Então, que na verdade são bons hábitos. E eu acho que vale a pena a gente repensar. A técnica dele era o seguinte, repetir durante aquela semana o bom hábito. Ou seja, se você quer programar um bom hábito e começa hoje, repita pelo menos 5 ou 6 dias mentalmente, que ele vai se tornar um hábito. Então, a técnica do Franklin era assim, ele escolhia uma coisa importante e repetia aquela durante a semana. Não que ele descuidasse das outras, mas ele dava atenção especial para uma de cada vez. Então, isso eu achei realmente muito importante, que a gente aprenda e melhore isso. Ele falou da temperança e tal, que vai melhorar o autocontrole, o autodomínio, e melhora o seu equilíbrio, o silêncio, aprender a fazer silêncio, falar só quando necessário. Então, eu acho legal isso. Tá? Ordem, dar prioridade para algumas coisas, outras deixar em segundo plano, mas ter ordem nas coisas que vai fazer. E aí observar seus horários, lugares, e assim, ó. Você ama a vida? Então não desperdice o tempo, porque é desse material que a vida é feita. Então, falamos há pouco do tempo de você se cuidar disso. O Timóteo colocou até um pensamento do pai dele lá que eu gostei. Tu não és obrigado a prometer, mas se prometeres, é obrigado a cumprir. Isso é você não ser ladrão do tempo dos outros. Então, cuidado, sinceridade. Então, eu achei legal, moderação. Olha o que ele diz aqui. Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós. Então, lembrando de você não se sentir inferior a ninguém, né? Cada um tem o seu tamanho. Humildade. Olha o que ele fala, ser humilde com os superiores é obrigação, com os colegas é cortesia, com os inferiores é nobreza. Então, você ter humildade para ajudar os outros é realmente muito importante. Eu quero falar alguma coisa para os nossos convidados que estão aí pela primeira vez, que eu gosto muito desse pensamento do Henry Ford, que diz assim, há 2 tipos de funcionários que não interessam a uma empresa. Aquele que nunca faz o que lhe mandam e aquele que só faz o que lhe mandam. Então, veja bem, para você entender bem esse pensamento de Henry Ford, eu gosto de contar essa história, a história do injustiçado. Porque esse cara eficiente também não interessa para a empresa. Numa determinada empresa, o dono dessa empresa era considerado um cara justo, um cara modelo e tal. E, de repente, ele está lá de manhã e entra um funcionário e diz assim, o senhor tem a fama de ser justo, mas comigo o senhor está sendo... eu estou sendo injustiçado. Aí o patrão olhou para ele
Ele falou, por que mesmo? Aí ele falou, porque eu trabalho em tal setor, com fulano de tal, fazemos as mesmas coisas e ele ganha mais do que eu. E isso é uma injustiça. Aí o patrão parou, pensou um pouco e disse, tá bom. Amanhã cedo você vem aqui para a gente conversar sobre isso? Tá bom, tá bom. Ele saiu. Na manhã seguinte, o funcionário chegou. Ele falou, por favor, senta aí. Aí chamou a secretária e disse, me chama o fulano de tal, aquele que trabalhava com ele. Né? E nesse interim, ele chegou para o injustiçado e disse assim, olha, quando eu entrei aí, no prédio, tinha um vendedor de laranjas. E eu estou precisando, vai lá comprar uma dúzia de laranja para mim? Aí deu dinheiro para o injustiçado, e esse injustiçado saiu da sala toda. E foi direto lá, chegou lá, comprou a dúzia. Enquanto a secretária foi chamar o outro, ele foi lá, comprou e voltou. Né? Sim, senhor, está aqui. Aí o patrão disse, senta um pouquinho aí, por favor. Aí quando o outro funcionário chegou, o patrão disse, olha, quando eu entrei no prédio, tinha um vendedor de laranjas aí. E eu queria que você fosse comprar uma dúzia de laranja para mim. Deu o dinheiro para o outro funcionário. Aí o outro funcionário saiu e o injustiçado lá sentado, mordendo os dedos e pensando, ele não vai fazer antes que eu. Né? Ficou lá pensando. E olhava no relógio, e o cara demorou. Ele fez, vamos supor assim, 5 minutos. O outro já era 10, 15, daqui a pouco o outro chegou. Aí o injustiçado lá estava todo feliz porque o cara chegou atrasado. Aí o funcionário chegou para o patrão, o senhor me desculpe. Eu fui ali onde o senhor falou que o senhor viu as laranjas, mas eu não gostei das laranjas. Elas estavam... E estavam ruins, assim. E eu passei de manhã numa frutaria lá na outra esquina e eu vi umas laranjas tão bonitas e eu fui lá. Fui lá e eu queria dizer para o senhor o seguinte, que se o senhor gosta de laranja, compre mais, porque as laranjas lá são melhores e estão mais baratas que esse daqui. Então eu comprei as laranjas lá, mas só que eu demorei um pouco, o senhor me desculpe, entregou as laranjas e saiu. Aí o patrão chegou, olhou bem para o injustiçado e disse, você viu por que ele ganha mais do que você? Então, você tem a figura do eficiente, aquele que chega, vai correndo e terminou. E chega o outro que vai fazer o melhor que pode fazer naquele assunto. Então, é importante que você seja eficaz. Eficiente nem sempre é bom. Por quê? Porque você vai esquecer da excelência, fazer um pouquinho mais para você melhorar. Então, eu gosto de contar essa história porque a gente tem que procurar ser eficaz. Eficiente nem sempre resolve. Tá? Então, procure ser realmente eficiente. Como é que a gente vai praticar aqui? Lembrando que, na prática, a gente tem uma técnica que a gente tem um problema, tem a solução conhecida. Né? Isso é a prática do espelho, do espelho mental. Então, lembre-se que, para hábito, a técnica é a mesma. O mau hábito, você começa analisando e depois projeta a solução. E o bom hábito, você projeta só aquilo que te interessa. Né? Então, procure se preparar, tome uma respiração profunda, procure acomodar-se e vamos fazer mais um exercício interiorizando maus e bons hábitos. Eu pediria que, se possível, você pensar numa coisa que você queria eliminar na sua vida, que você consideraria um mau hábito, e pense numa coisa que seria importante você desenvolver para você melhorar a qualidade da sua vida. Então, procure tirar a imagem para ouvir o som melhor e vamos começar. Entrarei em estado meditativo, iniciando com 3 respirações profundas.
e soltando o ar o mais lento que eu puder. Durante as respirações, procurarei uma posição cômoda para o meu corpo, sentindo os braços e as pernas completamente livres. Devo lembrar-me que durante as meditações devo permanecer alerta. Agora farei as respirações. A primeira, a segunda, a terceira, faço mais um passeio pelo corpo, eliminando as tensões desnecessárias, principalmente nas pálpebras e no pescoço, posicionando a cabeça na posição ideal para meditar. Agora dedico atenção para relaxar meu rosto. Devo usar a imaginação para que meu rosto e minha cabeça fiquem completamente relaxadas. A seguir, dedicarei atenção ao meu pescoço, externa e internamente, para relaxar ainda mais. Agora vou usar a imaginação para relaxar ainda mais meus ombros e as costas. Tomando uma respiração, vou dedicar atenção ao tórax e ao abdômen, externa e internamente. Assim, vou relaxar ainda mais meu corpo. Devo lembrar-me de usar a imaginação para melhorar meu estado de saúde, dedicando mais atenção aos meus órgãos vitais, pulmões, estômago, intestinos, fígado, o baço, o pâncreas, os rins, e o coração. É através da corrente sanguínea que as células do meu corpo são alimentadas. Usando a imaginação, posso relaxar ainda mais. Com uma respiração, vou concentrar-me nas pernas e, usando a imaginação, vou relaxá-las ainda mais. Vou dedicar atenção a cada parte dos membros inferiores, começando nos quadris e terminando nos dedos dos pés. Agora, usando a imaginação, penso numa luz colorida que incide no alto da minha cabeça. Percorre lentamente todo o meu corpo e sai pelos pés, integrando todo o meu relaxamento. Também posso imaginar uma ducha que cai no alto da minha cabeça e massageia todas as células do meu corpo. Agora escolho uma atividade que me sinto feliz ao fazê-la. E com uma respiração, vou envolver-me com essa atividade, vou realizá-la mentalmente, até ouvir novamente a orientação. Acompanhe a orientação. Eu estou no nível de consciência interior. Este é meu nível mental, onde minha consciência está ampliada e posso usá-la para qualquer propósito que desejar. As contagens regressivas ajudam na minha concentração
E para entrar num nível mental mais profundo e saudável, vou contar de 10 a 1. Usar minha imaginação, associando uma atividade que me ajuda a relaxar durante a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora estou no nível mental mais profundo e mais saudável do que antes. E posso entrar no nível mental mais profundo simplesmente relaxando as pálpebras, ou com uma respiração profunda e soltando o ar lentamente. É uma sensação muito agradável estar profundamente relaxado e consciente. É um estado muito saudável. Eu permanecerei sempre consciente e atento durante as meditações, para maior aproveitamento e fixação. Todo o meu organismo estará sempre funcionando no maior equilíbrio e com todos os órgãos em maior harmonia. Eu estou aprendendo a usar mais a minha mente e a usá-la de maneira especial. Agora vou contar regressivamente de 10 a 1 para envolver-me com a minha dimensão criativa. Tomo uma respiração. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sinto-me na dimensão criativa. Faço uma revisão de tudo o que criei, principalmente no conselho de sintonia. Agora vou reforçar algumas programações que são importantes para o meu desenvolvimento. Posso melhorar controladamente as habilidades que tenho. Penso nas habilidades que tenho e que quero melhorar. Poderei desenvolver controladamente todas as habilidades que eu desejar. Penso nas habilidades que desejo desenvolver. Terei maior controle mental e emocional. E tenho consciência de que isto se tornará melhor a cada dia que passa. Posso aceitar ou rejeitar qualquer coisa que ouça ou perceba em qualquer nível mental. Sou eu que estou no controle da minha mente. Eu estou desenvolvendo meus sentidos e minhas faculdades e poderei projetar minha inteligência em qualquer ponto ou lugar deste planeta, a qualquer dimensão do universo, dentro dos diferentes reinos, mineral, vegetal, animal e especialmente no reino do corpo e mente humana. Poderei perceber o que está acontecendo e aplicar medidas corretivas se isto for necessário e benéfico para a humanidade. Uma respiração, posso relaxar ainda mais. Hábitos indesejáveis. Quadros mentais é uma fórmula técnica que eu posso usar para eliminar hábitos indesejáveis. Com uma respiração, eu me relaxo ainda mais. Vamos iniciar. Primeiro, estabeleço de maneira bem clara as razões pela qual desejo eliminar o hábito. Segundo, determino as razões que me levaram a criar e manter o mau hábito. Terceiro, encontro um modo mais saudável de satisfazer ou, se possível, de eliminar as necessidades atendidas através do mau hábito. Quarto, estabeleço os benefícios e as vantagens que receberei em decorrência da eliminação do mau hábito. Quinto, agora visualizo-me e imagino-me já com um novo comportamento que desejo e livre do mau hábito.
e recebendo todos os benefícios e vantagens que decorrem desta nova atitude. Formo um quadro mental deste novo comportamento e dou-lhe vida. Este é o novo hábito que eu desejo. E com uma respiração, eu me relaxo ainda mais. A técnica é criar ou desenvolver bons hábitos. Quadros mentais é uma fórmula técnica que eu posso usar também para criar bons hábitos ou melhorar um bom hábito que eu já tenho. Agora, tomando uma respiração profunda, projeto no espaço mental um quadro em que eu me sinta como quero estar com um novo hábito, ou com ele modificado, ou melhorado. Procuro justificar a importância dessa nova situação. Coloco muita luz e vida nesse novo quadro. Daqui em diante, sempre que eu pensar ou meditar sobre o novo hábito, visualizarei sempre a solução que eu desejo. Procuro colocar vida nas imagens, se possível, outras pessoas felizes por eu ter este novo hábito. E assim será. É de suma importância que se medite pelo menos uma vez por dia, até que o novo padrão de comportamento se torne um hábito. Isto é melhorar a minha autoimagem. Com uma respiração, eu relaxo ainda mais. A cada momento que passa, sob todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Sempre que eu funcionar nesses níveis mentais, receberei efeitos benéficos física, mental e emocionalmente. Sempre que eu ajudar a qualquer ser, vou me sentir muito melhor do que antes. Atenção na orientação. Agora vou sair da minha meditação. Começo tomando respirações profundas e soltando o ar rapidamente. E ao mesmo tempo faço movimentos com as mãos e com os pés. Se sentir vontade, massageie o meu corpo para ativar a circulação e o tato. E finalmente, com uma respiração, dou uma espreguiçada e ao abrir os olhos digo mentalmente: sinto-me muito melhor do que antes.